Abra sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 1. Nós terminamos uma longa jornada de exposições baseada no livro de Gênesis. Foi quase 2 anos. Terminamos domingo passado. E agora nós vamos pregar até o meio do ano em Eclesiastes, no culto à noite, domingo pela manhã, Apocalipse. Irmão, é dose para gente grande, viu? É dose para gente grande, é dose sim para gente ficar sustância na fé. Apocalipse de manhã e Eclesiastes de noite. Então, em nome de Jesus, irmãos, ore para que realmente seja um momento de grande aprendizado, E esse texto, ele começa dizendo assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isto é novo, eureka? Não. Já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram, e das coisas que ainda virão, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Até aí, vamos orar? Obrigado, Senhor, por tudo que nos concedeu nesta noite. Obrigado pelos cânticos, as leituras, orações. Obrigado, Deus, pela ceia que pudemos celebrar, as contribuições. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de, mais uma vez, ler a Tua Palavra, expor a Tua Palavra, e na dependência do Senhor, meu Deus, nós te pedimos misericórdia. Fortalece-nos, ajuda-nos, que o Espírito Santo do Senhor que inspirou essa palavra possa, de fato, trabalhar nos nossos corações, para que a gente possa não só compreender o que o autor aqui se propôs, guiado pelo próprio Espírito Santo, mas que nós possamos, ó Deus, crescer na graça de Jesus. Oramos, Senhor, pedindo que Tu nos fortaleças. São dias maus, são dias de enfermidades, são dias, ó Deus, de tantas mortes, são dias, ó Deus, de tantos assaltos, são dias de guerras, rumores de guerras. São dias de insegurança política, de medo, de ansiedade. Deus querido, o Senhor conhece os nossos corações. Precisamos de paz. Precisamos da graça do Senhor para permanecer e perseverar. Que o Senhor possa assim fazê-lo, meu Deus, em nome de Jesus, e que a Tua Palavra, nesta noite, possa ser este meio para que nós sejamos um pouco mais fortalecidos em Cristo. Assim nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos o livro de Gênesis e a teologia bíblica reformada, ela vai nos dar o norte, por meio dos quais nós conseguimos ter um entendimento do mundo em que vivemos. Quando nós falamos da criação de Deus, nós falamos de um mundo bom, de um mundo ordenado, de um mundo sem doenças, de um mundo sem enfermidades, de um mundo sem traições, de um mundo sem assassinatos, de um mundo sem corrupções. Mas quando a Bíblia fala da queda, ela explica
por que que o mundo é como é? Por que que nós lidamos com as coisas assim neste mundo? Porque nós passamos pelas coisas que passamos. De onde que vem o desejo que nós temos de estar sempre em busca de algo que seja capaz de preencher o nosso coração e de dar assim um pouco de sentido à vida? De onde que vem a angústia que paira sobre nós, onde nós estamos continuamente inquietos, sempre com a sensação de que falta algo? Parece que nada aqui é o bastante, parece que nada aqui satisfaz. Não tem casa, não tem carro, não tem conta, não tem trabalho, não tem bairro, não tem cidade, não tem nada que seja capaz de realmente planificar. A sensação, ela é momentânea de satisfação. Até que de repente a gente começa a perceber que alguma coisa ali não está legal e a gente já está querendo mudar de ideia, já está querendo mudar de lugar, já está querendo partir para outra e por aí vai. A queda, ela explica as mazelas da nossa sociedade, as mazelas do nosso coração. Mas a Bíblia vai também falar sobre a redenção. E a redenção é a esperança que nós temos. A redenção é a capacidade que temos de olhar para o mundo criado por Deus e que foi quebrado pelo pecado e de viver nesse mundo com esperança. E de olhar e de não apenas compreender de onde vêm os problemas, mas é de também entender que em Cristo vai sim ser restaurado. E aí então nós temos a consumação final de todas as coisas. Esses são os 4 tripés da teologia bíblica reformada: criação, queda, redenção e a consumação. Parece que Salomão, ele queria deixar a gente assim meio bugado. Porque Eclesiastes é um livro estranho. É um livro que transmite sensações estranhas. É um livro que parece que nada aqui é bom. É um livro que passa a imagem e a mensagem de que aqui debaixo do sol nada satisfaz, nada agrada, nada é bom bastante. É alguém que olha para a vida e diz: tem valor de nada, tudo é vaidade. E o que é tal da vaidade, não é? Então, meus irmãos, alguns chegam a dizer que Eclesiastes seja o livro mais difícil da Bíblia para a gente interpretar e pregar. Quem falou isso é um grande conhecedor da literatura do Antigo Testamento, que é Sidney Greidanos. A sensação é que nele não contém muita coisa que é positiva, que seja capaz de nos encorajar a viver uma vida de fidelidade a Deus. Eclesiastes é um livro diferente, é um livro que vai muito na contramão, basicamente, de quase todos os livros que temos na Escritura. Gordon Fee e Douglas Stuart, por exemplo, chegaram a dizer que a maior parte do livro parece aconselhar, nas palavras do pregador, que a vida está totalmente destituída de sentido e que, portanto, devemos gozar a nossa vida de todas as maneiras possíveis, visto que a morte obliterará tudo de qualquer maneira. Não tem para onde escapar, não tem para onde a gente correr. Emílio Garófalo, que escreveu um livro, isso é Filtro Solar, né, que é pregações baseadas no livro de Eclesiastes, disse ele que Eclesiastes é difícil, desafiador e desencorajador. Mas ele continua: mas Eclesiastes é esclarecedor, é belo e capaz de arrancar suspiros. Mas por que Eclesiastes está na Bíblia, se é um livro tão nostálgico, tão estranho? Se é um livro que parece e diz: olha, nada vale a pena, é tudo vaidade, é tudo correr atrás do vento. Por que esse livro está aqui? Eu vou me valer de Gordon Fee, no seu livro Entendes o que Lês, e Douglas Stuart. Ele diz o seguinte, que a resposta que está ali como um realce, ou seja, como um contraste com o que o restante da Bíblia nos ensina.
E é por isso, meus irmãos, que é um livro inspirado por Deus, porque não é um livro de ficção, não é um livro que vai apresentando a vida assim, como se fosse um mar de rosas, um lugar maravilhoso, onde tudo dá certo, onde o pensamento positivo resolve as coisas, onde o otimismo, né, toma conta do nosso coração. Eclesiastes é um livro que nos convida a viver a vida com os pés fincados na realidade da vida. De um mundo onde nós vamos sofrer, de um mundo onde nós vamos experimentar coisas difíceis, de um mundo onde a nossa fé vai ser provada, de um mundo onde nós vamos ser testados, onde nós vamos enfrentar situações terríveis, momentos adversos, momentos terrivelmente tristes, onde nós vamos lidar com situações em que talvez nós vamos pensar: meu Deus, onde o Senhor estava? Esqueceste de mim? Parece que Eclesiastes é esse livro que nos dá esse choque de realidade. E eu fiquei pensando, puxa vida, Eclesiastes é o livro que pode salvar a nossa fé. A fé de uma igreja que tem a tendência, a vocação de achar que pensamento positivo resolve, de achar que determinados misticismos vai trazer soluções, que determinadas mandingas vai resolver determinados problemas. Eclesiastes é um livro que vai trazer para nós, meus irmãos, uma compreensão de que a vida debaixo do sol, que é uma expressão que ele usa, é de fato um lugar onde nós vamos experimentar situações muito adversas. Não tem a ver com a falta de fé, não tem a ver com a falta de temor, não. Mas tem a ver com o fato de nós entendermos que vivemos num mundo quebrado e marcado pelo pecado. É com essa perspectiva que o autor ele escreve este livro. Então, o seu título aparece logo no começo, Palavras do Pregador, e esse pregador, que é o Kohelet, é alguém que chama as pessoas para dar um pronunciamento, é alguém que está convocando uma assembleia a fim de passar instruções às pessoas, de trazer ensinamentos às pessoas. E aqui certamente não há dúvidas de que o autor seja Salomão, porque no verso 1 nós temos a linhagem dele, né? É de uma linhagem real, ele é o filho de Davi, ele é um rei. No verso 12, ele diz que ele está reinando em Jerusalém. No verso 16, ele diz que é possuidor de uma sabedoria incomparável. No capítulo 2, ele fala de uma riqueza inigualável. Então não há dúvidas de que se trata, de fato, do filho de Davi, que é Salomão. A data em que ele escreve este livro, aproximadamente no século X antes de Cristo. É o período aproximado. E o livro, irmãos, contém 3 temas dominantes. 3 temas dominantes. O primeiro deles, o livro nos convida a encarar o lado frustrante e inexplicável da vida. Presta atenção, o lado frustrante e inexplicável da vida. A vida aqui debaixo do sol é carro roubado, é assassinato, é diagnóstico de enfermidade, é crise familiar, é divórcio, é pai matando filho, é filho matando pai, é corrupção no governo. Aqui nós lidamos com todas estas coisas, esse lado frustrante e inexplicável da vida. Mas uma segunda coisa, ele visa encorajar alegria e satisfação na vida. Não é só melancolia, não é só olhar para a vida e falar assim: não há sentido, não há significado, então não vale a pena viver. Não, ele diz que nós devemos encarar a vida e encontrar alegria e satisfação nesta vida. Mas ele aponta um terceiro caminho: temer a Deus durante toda a vida. Então veja, encarar o lado frustrante e inexplicável da vida. Por que Deus? Não tem essa pergunta? Por quê? Por que agora? Por que comigo? Encarar o lado frustrante, inexplicável da vida. Segunda coisa, encontrar alegria e satisfação na vida. E terceira coisa, temer a Deus durante toda a vida. A fim de compreendermos melhor o livro, irmãos, é preciso a gente compreender 2 expressões que vão aparecer muito no livro. Uma delas é vaidade.
Vaidade que vai aparecer aí por 38 vezes aproximadamente neste livro. E é uma palavra que nós precisamos compreendê-la bem, porque o sentido literal dela, ela significa rebel que está muito próximo do Abel, que teve uma vida tão passageira neste mundo. E aqui a vaidade, ela tem a ver com o rebel, essa vida fútil, essa vida passageira, essa vida que passa muito rápido. Mas não apenas o rebel, depois a gente volta a falar um pouco mais dele, mas ele fala da vida debaixo do sol. Por que ele usa essa expressão, a vida debaixo do sol? Porque ele está olhando a vida na perspectiva nossa mesmo. Que a gente olha para o mundo e a gente vê as mazelas, a gente vê as dificuldades, a gente lida com os problemas, a gente vê tanta coisa ruim acontecendo. E ele diz, nós estamos olhando a vida aqui, do chão, olhando para baixo, vendo a vida como ela de fato é. Não tem utopia. Não adianta a gente simplesmente responder, e aí, como é que você está? Não, eu estou maravilhoso, eu estou na bênção, está tudo certo. Quando na verdade não está nada bem, quando nós estamos destruídos por dentro, quebrados por dentro, então ele olha a vida nessa perspectiva de quem está com os pés no chão, de quem está vivendo nesse andar de baixo aqui, e olhando para a vida com essa perspectiva, sem utopia, sem querer enganar ninguém, sem querer fazer de conta, sem querer se passar por uma coisa que não é verdade, sem querer passar uma imagem que não condiz com a realidade. É disso que ele está falando. É essa vida debaixo do sol, que é dura, que é sofrida, que tira lágrimas, que traz dor ao coração. É por isso que ele usa a expressão debaixo do sol. Ele está olhando aqui na perspectiva do ser humano, que olha para essa vida. E você já teve aquela conversa assim, quando a gente vai falar sobre o Brasil? Deixa eu te perguntar, desde quando que a gente ouve falar nesse país que existe corrupção? Sabe que foi de 10 anos para cá? Que a gente ouve falar que Brasília, não é? Reforma de não sei o quê. Daqui a pouco eles vão voltar a falar, nós precisamos melhorar a saúde, a educação e a segurança. E eu te pergunto, tem melhorado a saúde, a educação e a segurança nesse país? Eu vou morrer, meus irmãos, daqui 100 anos, e vai continuar. Dá um amém aí, irmão. Sustenta. Sustenta ele, Jesus. Vai que os caras começam a descobrir uns negócios aí que dão a longevidade. O manjaro já está mudando a vida de muita gente aí. Vai que os caras descobrem uns negócios que dão uma esticada. Não é não? Assim, essa é bênção de Deus, ué. Vamos nos valer do negócio. Então, irmãos, é com isso em mente que o autor ele está escrevendo. Qual que é o propósito? Eclesiastes, irmãos, é uma obra apologética que visa recomendar aos incrédulos a fé em Deus, e por isso se vale em responder os argumentos negativos. Salomão aqui, ele está se colocando no lugar de gente que não conhece a Deus, de gente que olha para a vida, de gente que trabalha, de gente que batalha, de gente que está em busca de sentido, de gente que está em busca de significado, mas que não encontra na criação nada que seja capaz de satisfazer. Salomão está se colocando no lugar de gente que vive nesse mundo e que não conhece o Criador. Salomão está se colocando no lugar de pessoas que vivem no mundo e que está querendo encontrar aqui razão para viver, que está querendo encontrar aqui algo que seja capaz de satisfazer. E é por isso que ele se vale de todos os argumentos possíveis do mundo criado, para mostrar que eles não são capazes de satisfazer o coração humano. Porque ele está querendo com isso chamar os incrédulos à fé em Deus, e é por isso que eles se valem responder a tantos argumentos negativos. Mas embora o livro possa ser usado para este propósito, certamente Eclesiastes foi escrito para o povo de Deus. Para o povo de Deus, mas um povo que talvez, irmãos, se descuida. O livro é escrito para aqueles que conhecem a Deus,
e os seus caminhos, mas que às vezes os consideram frustrantes e complexos. Eu fui visitar uma senhora uma vez, a avó do pastor Denis. E eu não me esqueço, ela deitada, eu me assentei na cabeceira da cama dela e ela começou a contar um pouco da sua história de vida. Do que ela fazia, do apoio que ela dava aos pastores, que ela recebia quando ia para a cidade de Bueno Brandão, ficava na casa dela, ela os hospedava e tudo mais. Ela foi dando assim um pouco o relato da vida dela. E de repente ela virou para mim e disse: mas por que, pastor? Eu estou tendo que passar por isso. Ela foi diagnosticada com uma enfermidade muito séria e aquilo gerou um questionamento no coração dela. Eclesiastes é escrito também para pessoas como eu e você, que às vezes enfrentamos isso. A gente sofre, irmãos. A gente sofre quando um casamento está acabando. A gente sofre quando uma enfermidade vem. A gente sofre quando a gente enfrenta uma situação difícil em que um patrimônio seu é levado embora e você sabe que vai ter que ficar pagando aquilo até o fim. A gente lida aqui com situações frustrantes e complexas da vida. Eclesiastes tem esse propósito. Na Bíblia de Estudo e Herança Reformada, o autor diz o seguinte: o livro visa proporcionar aos crentes uma cosmovisão bíblica ou uma teologia de vida, marcada pelo temor ao Senhor e pela obediência a Deus, destinada a dar contentamento durante a vida e esperança segura para depois da vida. Gostei disso. Eu não vou entrar na teologia agora, já falei demais. A gente vai esmiuçando várias coisas ao longo dos próximos domingos e vamos entrar aqui no texto. Sobre o que eu quero falar aqui: a futilidade da vida sem Deus. Nesta sessão, creio eu, que nós podemos resumir a respeito disso, a futilidade da vida. Mas não apenas a futilidade da vida, mas nós precisamos colocar da vida sem Deus, porque o que dá sentido à vida não é as coisas que nós experimentamos aqui, não é a criação de Deus, por melhor que ela seja, não é o mundo criado por Deus, não é as coisas que nós criamos e das quais nós nos valemos, não. Por isso que aqui nesse texto, Salomão ele vai falar de coisas que a gente vê, de coisas que a gente ouve, de coisas que a gente sente, mas ele vai dizer que nada disso é capaz de realmente satisfazer o coração. Então, pensando nisso, vamos ao texto, e a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção está no verso 1, e eu tenho que dar uma atenção exclusivamente para ele, falando da autoridade de quem fala. A autoridade de quem fala, meus irmãos, porque se é alguém fracassado na vida, se é alguém desprovido de conhecimento, se é alguém que nós tivéssemos informações, que passou a vida sofrendo, se é o autor, por exemplo, do Salmo 88, que tivesse escrito Eclesiastes, você ia dizer assim: mas também, desde o começo da vida daquele moço, é só sofrimento. É alguém que desde quando nasceu, vem passando por momentos difíceis na vida. E nós poderíamos então, com base nessa experiência de vida, de alguém que não foi realizado, de alguém que lidou com situações difíceis da vida, de alguém que não experimentou o melhor da vida, de alguém que passou por momentos de escassez na vida, nós poderíamos entender que talvez Eclesiastes justificaria. Vindo dessa pessoa, não poderia sair outra coisa a não ser Eclesiastes. Tudo é vaidade mesmo, mas olha a vida do cara. A gente não faz assim, dependendo de quem fala, você diz assim: este tem autoridade para falar. Mas dependendo da pessoa, você diz assim: tudo bem, ele falou, mas eu não considero. É alguém que não tem autoridade. E eu digo isso, meus irmãos, porque quem está falando, quem está escrevendo, não é nada mais, nada menos do que alguém muito importante na história da fé. É simplesmente um dos homens mais inteligentes. Ele não é o mais inteligente, porque Cristo é o mais inteligente. Tá certo?
Então cuidado com esse negócio. Quem é o homem mais sábio da Bíblia? Gente, Salomão, não é. É Cristo. Cuidado. Então a gente tem essas pegadinhas, não é? Então, mas veja, a autoridade de quem fala, porque neste versículo nós temos aqui o título do livro, que é o pregador, que no hebraico nós temos a palavra correlet, que significa aquele que tem a função de ajuntar a comunidade da aliança para lhes ensinar, e o pregador se dirige ao povo de Deus, e ele não se dirige aos incrédulos, evidentemente. E palavras do pregador, que é filho de Davi, rei de Jerusalém. Eu fiquei pensando aqui, sabe no quê? Nas cartas. E a primeira carta que me veio à mente é a carta escrita por Tiago, que começa dizendo assim: Tiago, como é que está lá? Deixa eu ver aqui. Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo. Acho que é isso, só para não... Deixa eu só confirmar aqui. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Modesto, humilde. Só que esse Tiago aqui é irmão de Cristo. E ele não se vale disso. Ele não diz Tiago, servo de Deus, irmão de Jesus Cristo. Ele não se vale dessa prerrogativa. Ele se coloca na condição de alguém humilde. Ele se coloca na condição de um servo. Salomão não faz isso. Salomão, ele diz, palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. É alguém que possui um pedigree extraordinário. Fosse uma pessoa simples, meus irmãos, sem esse pedigree real, cuja vida fosse marcada por dores, sofrimentos, frustrações, pobreza, limitações, o impacto dessas palavras não seriam talvez as mesmas. Mas vindo de alguém que experimentou o melhor da vida, vindo de alguém que não soube o que é lidar com escassez na vida, vindo de alguém que não sabe o que é não ter prazer na vida. Não vou nem entrar nos detalhes dos prazeres da vida, porque a gente já sabe como que foi a vida deste homem. Alguém que experimentou neste andar de baixo tudo do bom e do melhor. É Salomão. É ele quem está escrevendo. É esse homem rico, poderoso, inteligente, que construiu algo extraordinário em Jerusalém, um templo de Salomão. Nunca na história existiu algo como o templo de Salomão. Nunca mais existiu um templo como aquele que foi construído por ele. É este homem, meus irmãos, cheio de ostentação, em que a Bíblia faz questão de apontar a sua sabedoria, a sua riqueza, os seus pecados, as suas insanidades também. É esse homem que está dizendo que tudo é vaidade. Não é eu, não é você, é simplesmente um dos homens mais ricos daquele tempo. É ele quem está dizendo que tudo é vaidade. Então a autoridade de quem está falando isso chama a nossa atenção. Salomão é alguém que experimentou tudo do bom e do melhor, sabedoria, riqueza, prazeres. E desse lado de cá poderíamos dizer, o que faltou a este homem? Nada. Mas é esse homem que tinha tudo para encontrar nesta vida satisfação, contentamento, deleite. É ele que vai dizer que tudo é vaidade. E a segunda coisa está aí do verso 2 e 3, o fracasso de uma vida sem Deus. Porque ele vai repetir essa expressão, vaidade de vaidades, e isso ele tem como propósito realmente chamar a atenção das pessoas. E essa palavra vaidade, ela vai aparecer, sabe quantas vezes nesse livro? 38 vezes. Por 38 vezes a vaidade ela vai surgir aí. E vaidade significa o quê? Vaidade significa sopro, vapor, aquilo que é transitório, temporal. Tem a ideia dessa coisa que é efêmera, fútil, inútil. Aquilo que é frustrante, aquilo que é temporário, aquilo que é intrigante. Podendo ter também o sentido de brevidade, falta de sentido. Outros talvez poderiam dar um nome de absurdo.
Emílio Garofalo usa essa ilustração, e eu fiz isso muitas vezes. Quando, num determinado momento da vida, nós fomos morar na fazenda de meu avô. E a fazenda ficava a cerca de 3 quilômetros da cidade, e quando nós tínhamos que levantar bem cedinho para ir para a escola, a pé, andando uns 4, 5 quilômetros, na roça, aquela brisa, aquele tempo de frio, a gente ficava fazendo bolinhas. Quando eu fumava, eu fazia muito isso. Eu gostava de fazer bolas com a fumaça. Mas a gente fazia com aquele período de frio, a gente ficava brincando com aquilo. Salomão está dizendo, tudo é vaidade, é um sopro. Tenta pegar. Ele está dizendo que a nossa vida é assim. É um breve pensamento. Por isso que o Salmo 39, 5, 6 diz assim: desce aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade, é rebel. De fato, o ser humano passa como uma sombra, não é? Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. No Salmo 144, o autor diz: o ser humano é como um sopro, os seus dias são como uma sombra que passa. Tiago 4, texto que lemos, diz: vocês não sabem o que sucederá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de uma neblina. A vida é rebelde, que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, meus irmãos, ele diz que a vida, nesse andar de baixo, se ela não for vivida em Deus, é um fracasso total, porque o que dá sentido de fato à vida, o que dá razão à vida, é olhar a vida na perspectiva de Deus, não das circunstâncias, não do acaso, não das coisas que nós vivenciamos e experimentamos. Não, estamos num mundo caído, e se nós não vivemos essa vida olhando para aquele que criou todas as coisas, ele vai dizer: não vai fazer sentido algum. É tudo vaidade. E é por isso que ele usa a expressão vaidade. De vaidade, diz o pregador, algumas coisas são vaidade? Não, ele diz tudo é vaidade. E essa expressão ela é importante, porque significa tudo aquilo que as pessoas experimentam com os seus sentidos. Tudo que diz respeito à nossa vida, ele está dizendo, é rebelde, é vaidade. Ou seja, o pregador está ensinando aqui que tudo o que a gente vê neste mundo é de curta duração, não tem substância. Oh, meus irmãos, eu me lembro como se fosse ontem. Eu colocava o dedo em rixa assim na minha mãe, que ficava querendo controlar o horário de eu chegar em casa. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu tinha 15 anos de idade. Quando eu fizer 18 anos, ninguém me segura nessa casa. Ah, quando eu fizer 18. Quando eu fizer 18. Irmãos, quando eu lembro disso, eu digo, é rebelde. É como se fosse ontem. Aliás, um filósofo já disse sobre isso, que o jovem, quando olha para frente, ele acha assim, está longe. Irmãos, quando eu pensava em 30 anos para mim estava longe, distante, olhando assim de binóculo, assim. Nossa, tem muito tempo para viver. Irmãos, os 40 chegou. Os 18 ficou para trás há muito tempo. Porque eu tenho 40, irmãos. Eu não tenho 53. Mas eu tenho 51, 50, 49, 48. Tudo para trás de 51 eu tenho. Então eu posso dizer que tenho 40, porque eu já tenho 40. Eu não posso dizer que tenho 53, que eu vou fazer. 53 não, 52. Então eu tenho 40 sim. Tá certo? Uai. Me ajuda aí, ué. Então, irmãos, veja. As roupas que usamos saem de moda. Passa rapidamente. A gente compra um celular
E diz: que maravilha, daqui 2 meses tem uma novidade. Tudo vai mudando rapidamente na nossa vida, a gente não consegue desfrutar de uma coisa nova por muito tempo. O tempo todo as coisas estão passando e a gente vai vivendo essa vida. Salomão está falando disso, não é? Ao mesmo tempo em que vivemos num mundo repleto de coisas preciosas e agradáveis aos olhos, por outro lado, irmãos, nós temos que lidar com coisas imperfeitas e que não satisfazem o nosso coração. Há dias em que nós estamos satisfeitos com as coisas que nós fazemos. E eu estou tendo a coragem de responder quando as pessoas perguntam: o senhor está bem, pastor? Hoje eu não estou bem. Hoje eu não estou legal. Porque essa conversa da pessoa perguntar: o senhor está bem, pastor? Tudo bem. Não estou bem. E eu tenho o direito de não estar bem. E eu tenho que ter a liberdade de dizer que eu não estou bem. Só os querubins que estão diante do Senhor, que nós poderíamos perguntar para eles: como vocês estão? Santo, santo, santo. Eles estão lá o tempo todo, sim, na presença do Eterno. Nós não conseguimos viver essa vida plena, maravilhosa, experimentando só as coisas boas da vida. De repente a gente acorda, é bomba caindo, é gente morrendo, é chuva torrencial acontecendo, vitimando famílias inteiras, carregando o patrimônio das pessoas. É esse o mundo que nós lidamos com ele. Há dias em que nós estamos satisfeitos com o que nós temos e realizamos, mas do nada. Irmãos, é assustador. Não sei se você já teve essa experiência. Eu acordo, parece que baixa assim o espírito da depressão. Estou ruim, estou mal. Do nada eu dormi bem. Você consegue explicar isso aí? Por que é assim? De repente parece que as coisas... O nosso coração não está alegre, a gente sai de um domingo, às vezes assim, tão feliz da vida, vem a segunda-feira, os dissabores, e a gente começa a experimentar um vazio que vai inundando o nosso coração, e parece que nada mais faz sentido, a gente vai cansando, a gente vai ficando esgotado, a gente vai ficando desanimado. Que proveito, diz aqui o pregador, tem alguém de todo o seu trabalho? Olha o termo que ele usa aqui, irmãos. Que proveito. E essa palavra tem tudo a ver com quem trabalha. Essa palavra tem tudo a ver com quem vende horas. A sensação que temos é que, apesar de todo o nosso envolvimento em todas as atividades da vida, parece que nós não chegamos a lugar algum. Por maiores que sejam as realizações, a morte é capaz de cravar uma sentença muito dolorosa, pois ela nivela todas as pessoas. Essa palavra proveito que aparece aí no verso 3, quando ele diz assim: que proveito alguém tem do seu trabalho? Ah, trabalho. Alguém já na Alemanha disse: na China eles estão trabalhando quase 49 horas por semana. Na Alemanha nós estamos trabalhando menos de 35 horas por semana. Nós vamos ter que rever isso. E eu estou querendo lançar uma campanha no Brasil, 1 por 6. Eu acho que aí talvez vai agradar, porque nós já estamos querendo aprovar o 5 por 2, como é que é? O 5 por 2. Eu disse: eu acho que não vai satisfazer o 5 por 2. Eu acho que nós brasileiros vamos nos encantar se o governo falar assim: nós vamos ficar 6 dias tranquilos e vamos trabalhar 1 dia por semana. Eu acho que aí talvez vai satisfazer o coração. Já estão tramando isso aí? Os deputados já fazem isso, né? Os deputados já quase fazem isso em Brasília. Irmãos, trabalho. É segunda-feira que você chega olhando para o chefe e só Deus sabe o que se passa no seu coração. Mas quando chega a sexta-feira, a gente costuma chamar de happy hour.
Aí Salomão diz: que proveito alguém tem de todo o seu trabalho? A sensação que temos, irmãos, disse Sidney Gray Dames, essa palavra proveito, ela aparece 9 vezes em Eclesiastes e não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia, do Antigo Testamento. Esta palavra é derivada de um verbo que significa ser deixado, permanecer. Como alguém que investe em um negócio, pagando despesas e recebendo lucro. É alguém que faz trade, é alguém que investe no CDB, que investe numa renda fixa, no Tesouro Direto. É alguém que faz uma aplicação e ele espera ter algum proveito do que ele fez. Jurar 1% ao mês pode render, quem sabe 2%, nossa, seria o suprassumo de um investimento, 2% ao mês, não é verdade? É o que ele está dizendo aqui. Como alguém que investe em um negócio pagando despesas e recebendo lucro, e no fim do ano ele verifica o que ele ganhou, descontando todas as coisas, o imposto de renda, poxa, o meu lucro foi tal. Assim, proveito pode também ser traduzido como lucro, o que uma pessoa lucra com todo o seu trabalho debaixo do sol. Você está numa empresa e você pergunta: que benefício essa empresa me dá? Que lucro eu estou tendo de me desgastar, de fazer isso, de fazer aquilo? A gente não faz essas perguntas? Trabalho isso, faço aquilo, qual o lucro que eu estou tendo? Salomão está usando essa palavra, que é uma palavra do trabalhador. É uma palavra nossa. Que proveito nós temos? Agora, meus irmãos, uma pergunta: por que o pregador deseja enviar essa mensagem a Israel? Se é para crente que ele está escrevendo. Salomão se dirige, irmãos, aos israelitas que estavam preocupados com todos os tipos de questões sociais ou econômicas. Você já ouviu falar que judeu tira leite de pedra? Você já ouviu essa expressão? Tem coisas que só em Israel produz. E a gente pensa: como pode esse povo ser capaz de desenvolver tanta coisa assim, não é? 40% da água usada em Israel vem do mar, uma água dessalinizada. Eles conseguem desenvolver coisas. Aqui Salomão está se direcionando a essas pessoas que estavam preocupadas com todos os tipos de questões sociais ou econômicas. Gente que estava preocupada com a volatilidade da economia. Meu Deus, o petróleo, como é que vai ser? O combustível vai subir, essa bomba lá no Irã, daqui a pouco a economia vai ser afetada, a inflação subindo de novo, a possibilidade de riqueza, herança, posição social, a fragilidade da vida e a sempre presente sombra daquela tal morte, que a gente não quer pensar nela, não é? Eles viviam longe de Deus, mais perto do mercado, com interesses por proveito. Salomão é um homem rico, bem-sucedido, que está escrevendo para pessoas que estão pensando em ganho, em lucro. Olha que coisa interessante. Apresentando a esta comunidade para que olhassem a vida não na perspectiva apenas de obter, mas na perspectiva de ser algo em Deus. E é por isso, irmãos, que a expressão debaixo do sol, quando ele diz: que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol. Por 29 vezes essa expressão ela se encontra em Eclesiastes e trata-se da vida como ela é debaixo do céu ou sobre a terra. Trata-se aqui, meus irmãos, do mundo visível, do mundo que é interpretado em termos de si mesmo. Ela fala de um homem sozinho, usando a sua própria sabedoria, os seus próprios sentidos na esfera deste mundo. É o mundo que nós podemos observar. É o viver neste mundo sem levar Deus em conta, sem olhar a vida numa cosmovisão bíblica. Hayken disse que contemplar as coisas debaixo do sol significa vê-las da perspectiva do chão, de quem olha para baixo. Significa assumir um ponto de vista terreno, antropocêntrico, deixando Deus de fora. Debaixo do sol é isso, é olhar a vida sem Deus, é olhar a vida não na perspectiva de Deus, não por intermédio de uma cosmovisão bíblica. Aí é desespero,
Aí não tem filosofia que resolva. E é por isso, irmãos, que ele agora vai tentar ilustrar isso mais. E ele agora nos convida a olhar para os ciclos da frustração. Vamos passar rapidamente por eles. Está aí do verso 4. Ele diz, talvez você questione, será que de fato não faz sentido? E ele diz, vamos olhar para a natureza. E do verso 4 ele começa dizendo assim, geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. É uma geração que está passando e outra que está chegando, não é? E ele diz, mas a terra permanece para sempre. Gerações estão indo, gerações estão chegando, mas a terra permanece. O sol, e aqui ele está olhando da perspectiva de quem está aqui, não é? Então a gente que está aqui não está vendo a terra girando. A gente que está aqui está dizendo, o sol nasceu lá e se pôs aqui. Não é assim? Mas a gente sabe que não é o sol que gira, é a terra que faz esse movimento, mas aqui é na perspectiva de quem está olhando, de quem está observando. E ele vai dizer aqui que a terra permanece, mas as gerações estão indo, outras estão surgindo, o sol que está fazendo esse movimento constantemente, voltando ao seu lugar onde ele nasceu de novo, daqui a pouco o sol está nascendo, daqui a pouco ele está se pondo e vai assim sucessivamente. E aí ele vai dizer no verso 6, vamos olhar para o vento. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. E aí então ele olha para as águas, veja, ele fala da terra, ele fala do vento, ele fala do sol, ele fala da água. Os 4 elementos mais poderosos que a gente tem no planeta. E ele então, ao falar da água, ele diz, todos os rios correm para o mar. Mas detalhe, o mar não enche. Notem, meus irmãos, que Salomão poderia se valer aqui do conhecimento que ele tinha, e ele vai então usar esse conhecimento quando ele escreve Provérbios. Ele vai falar da botânica, ele vai falar da ciência, ele vai falar de tantas coisas do conhecimento humano, mas aqui ele poderia falar do sol como um ser imponente, como o Salmo 19 nos apresenta, mas ele não fala da beleza, do poder, da necessidade, da luz, e apontando assim para a nossa necessidade de Deus, não. Ele fala do sol numa perspectiva da sua rotina, sempre a mesma coisa, nasce, se põe. Nasce, se põe. Ao invés de, quando ele fala dos ventos, ele poderia simplesmente usar toda a sua capacidade poética para falar desse movimento, dessa liberdade de um vento que sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai, vendo esse vento batendo, quem sabe, nas árvores e fazendo-as dançar como se fossem bailarinas, mas ele não faz poesia com o vento. Ele poderia, ao falar dessa água, há quantos anos nós estamos nesse Brasil? Há 500 anos os rios estão indo para o mar. E eu te pergunto, Santos continua ali, São Vicente continua no mesmo lugar, está tudo ali, a água do mar não sobe, mas ele poderia dizer, por que não sobe? Não sobe porque apesar de todo esse movimento dos rios que vão para lá, nós temos o elemento da vaporização e da chuva que volta depois, mas ele não fala nada disso. Ele está aqui preocupado em falar da rotina, ele está preocupado aqui em falar daquilo que é repetido continuamente, que dá essa sensação de canseira, de enfado, é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Lavar louça em casa é sempre a mesma coisa. Irmãos, a tal da cozinha é um caso de estudo sério, porque a louça não cabe naquela cozinha. Você lava, está tudo beleza, daqui a pouco tem 3, tem 4, tem 5. É uma benção. A repetição. Eu não aguento mais limpar essa casa. Eu não aguento mais lavar. Essa rotina que nos deixa exauridos. Salomão está olhando a vida nessa perspectiva. Todos os dias é a mesma história.
Então, irmãos, ele está chamando a nossa atenção aqui para observarmos esses elementos dessa geração que vem, dessa geração que vai e a terra que permanece, ou seja, a brevidade da vida, uma geração que está saindo de cena, uma outra que está surgindo, uma substituindo a outra, mas a terra está ali. O sol que se levanta e põe, ou seja, uma repetição sem fim, sem pausa, um trabalho monótono e sem descanso. Parece que ele não vê proveito. E o vento que sempre retorna aos seus circuitos. Salomão, irmãos, ela aqui está focando, olhando para a natureza, nessa rotina. E ele diz, e aí? Qual a conclusão que a gente chega? Há sentido nisso. Esses rios que estão correndo 24 horas, e esse mar que não chega e diz, chega, não quero mais, não. O tempo todo, desde quando nós estamos aqui neste mundo, nós temos visto essa cena, os rios indo para o mar continua praticamente do mesmo jeito. Salomão, irmãos, sabe como era, poderia se valer de outros argumentos, mas ele está olhando para a natureza e chamando a atenção para esse elemento nostálgico, repetitivo, monótono das coisas. Mas calma, irmãos, antes da gente julgar este pregador, nós precisamos lembrar que ele refletirá sobre o mundo no nível horizontal também, tá? O mundo sem Deus. E ele descreve a vida por uma perspectiva secular. Tenha calma. Mas veja, irmãos, ele não para por aí. Ele vai chegar mais adiante e ele vai falar de outros elementos que aparecem aí no verso de número 8. Quando ele diz, o que foi, verso 8, todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. E agora ele fala dos elementos humanos. Ele fala dos olhos. Ele fala daquilo que nós falamos. Ele diz, todas as coisas são canseiras, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir, que ninguém as pode, ele diz, todas as coisas são canseiras que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Veja, o homem não é capaz de falar, está aí no verso 8, ou seja, nós não conseguimos explicar, influenciar e controlar o mundo. Quando ele diz que o olho não satisfaz em ver, ele diz que a nossa visão não é além do alcance, por maior e por melhor que seja as nossas limitações, mas a gente nunca se farta de ver, como a gente também nunca se farta em ouvir. E aí então ele diz o que há de ser, ele olha para o futuro e diz, vai ter alguma coisa nova. Aí ele diz, já foi no passado. Não há nada novo debaixo do sol. Ele diz, o que se fez, ele diz, tornará a ser feito. E aí ele volta a repetir, não há nada novo debaixo do sol. Olhos que não se fartam em ver, a falta de satisfação, ela expressa aqui nesse tema, expressa o tema da sua frustração. E ele está dizendo, sempre queremos mais, mas nunca temos o suficiente. Nunca temos o bastante. A concupiscência dos olhos que está sempre querendo mais. Ouvidos que não se enchem de ouvir. Então, meus irmãos, ele não fala apenas da natureza, mas ele diz, vamos olhar para as nossas faculdades, vamos olhar para aquilo que nós vemos, para aquilo que nós falamos, para aquilo que nós sentimos. E aí, será que nós nos satisfazemos? Não. E ele termina no verso 9 a 11 falando da ilusão da novidade. E ele conclui dizendo assim, o que foi e o que há de ser, o que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada novo debaixo do sol. Por mais que a gente olhe e diz, nossa, que novidade, alguém lá atrás já tinha o seu embrião. Não há essa novidade plena na vida. Por mais que a gente tenha a sensação de que a gente está experimentando uma novidade. Aí ele vai dizer que já não há lembrança das coisas que se foram. E das coisas que ainda virão, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Sabe o que ele está dizendo aqui para nós?
Olha que coisa triste. Nada novo debaixo do sol. No verso 10 temos uma objeção. E ele diz: veja, isso é novo. O verso 10 vai dizer: não é. E aí no verso 11 ele diz: não há lembrança de pessoas. E depois ele pergunta: qual o proveito? Ele chama atenção aqui para algo que nós experimentamos continuamente. Qual o nome dos seus tataravós? O que vem depois do tataravós? Ninguém de nós sabe quem é. O que aconteceu em 25 de janeiro do ano passado? O que aconteceu em janeiro de 22? Janeiro de 20? Janeiro de 19? Ele vai dizendo, meus irmãos, que nós vamos, dadas as coisas da vida, nós vamos esquecendo as coisas que para trás vão ficando. E a gente vai enfrentando a vida como ela é. O verso 10, irmãos, procura levantar uma possível objeção, mas o 11 já desconstrói esse ponto de vista otimista. Então é como se ele estivesse dizendo assim: não se pode buscar sentido para a vida dentro da própria vida. Gerações passam, mas as circunstâncias, problemas, as questões da vida vão permanecer. Ele está dizendo: as pessoas podem mudar, mas o cenário, o enredo não muda. Nós nos esquecemos de fatos, nos esquecemos de pessoas, as nossas memórias vão ficando cada vez mais apagadas. E ele diz: e aí? Já não há lembrança das coisas que se foram. E das coisas que ainda virão, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Quantas pessoas que passaram e a gente chorou, mas hoje a gente nem sequer lembra mais. Já ficou para trás, já passou, já nos esquecemos. Um dia desse eu estava lembrando da Covid-19. Tem hora que eu chego a esquecer que nós experimentamos nessa vida, no século 21, um negócio chamado Covid-19. Gente usando máscara. Não me esqueço de umas cenas, eu e Miguel fazendo uma transmissão de um culto aqui. Mas tem hora que eu esqueço disso. Tem hora que parece que isso não aconteceu. O que fica para nós, irmãos? Primeiro, a solução para quem vê a vida numa perspectiva terrena, só tem uma solução: mudando a perspectiva como nós vemos a vida. Olhar a vida numa perspectiva do alto, numa perspectiva celestial. Existe um Deus no céu que reina sobre o sol. Se a vida debaixo do sol não faz sentido, vamos olhar para aquele que está acima dele, o Criador de todas as coisas. Se viemos de Deus, e foi Agostinho que disse isso, nosso coração nunca encontrará descanso, paz e satisfação em nada que seja terreno. Só Jesus é capaz de satisfazer o coração do homem, irmãos. Nada nessa vida pode planificar, nada nessa vida pode encher o nosso coração de contentamento. Se no trabalho, às vezes a sensação que temos é que é tudo vão, a Bíblia diz que no Senhor Jesus o nosso trabalho não é vão. Em Cristo o trabalho nunca é vão. Há sentido, há ganho, há proveito, há lucro. Quarta coisa, a vida debaixo do sol é vapor. Mas a vida sobre o Filho de Deus é eterna. Sem Deus, irmãos, nada permanece. Em Cristo, o que fazemos no Senhor jamais será em vão. Jamais passará. Que coisa maravilhosa. Penúltimo, de nada adianta, irmãos, entesourar para nós mesmos e não ser rico para com Deus. Jesus nos convida a juntar tesouros nos céus. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Disse ele. E para terminar, pelo que nós temos trabalhado? Jesus nos convida a trabalhar pela comida que não perece e que subsiste para a vida eterna. Que Ele nos dê graça para isso. Vamos orar? Vamos ficar de pé?
Senhor, ajuda-nos a olhar a vida, mas não apenas a olhar, mas nos ajuda a viver a vida centrada no Senhor. Olhar a vida na perspectiva da graça, do amor, da misericórdia, da providência do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a viver essa vida debaixo do sol, essa vida marcada pela queda, pelo pecado, essa vida, Deus, em que o sofrimento está presente, as dores, as lutas, o luto. Ajuda-nos, ó Deus, a viver essa vida com os nossos olhos postos em Ti, porque é o Senhor quem dá sentido a todas as coisas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Fortalece a nossa fé. Não queremos viver essa vida e achando que tudo é vaidade. Não queremos, ó Deus, olhar para essa vida e não ver beleza, sentido, propósito. Nos livre, Senhor Deus, de sermos crentes que só sabem murmurar da vida. Parece que nós estamos dizendo que nada vale a pena, que essa vida é algo horrível, que não há beleza. A vida e este mundo só não é belo quando ele não é visto na perspectiva do Senhor, como Criador de todas as coisas, e que disse: e eis que tudo é muito bom. Então, Senhor, oramos por uma fé realmente fortalecida, por uma espiritualidade que seja alicerçada em Cristo Jesus, e que mesmo que nós estejamos passando por momentos difíceis na nossa vida, mas que nós possamos seguir olhando para Ti, Senhor, e entender que o Senhor é Deus que nos ama, é Deus presente na nossa vida. Te agradeço pela vida de minha prima Sônia e oro por sua vida, para que a graça do Senhor possa fortalecê-la na sua jornada, no seu tratamento de saúde. Em nome de Jesus, meu Deus, que a graça do Senhor seja poderosa e abundante sobre ela, no nome do Senhor Jesus. E oramos pela sua plena restauração. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vocês, irmãos, e com toda a igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.